A CPI da Covid ouviu ontem a médica oncologista Nise Yamaguchi, que tentou negar a existência do gabinete paralelo, mas acabou confirmando que ela participou de reuniões para assessorar o presidente Bolsonaro. Além disso, Juliana, Nise ainda insistiu na defesa da cloroquina, comprovadamente ineficaz, e foi repreendida pelos senadores porque demonstrou ali uma falta de embasamento científico. Pois é, nessa parte da defesa da cloroquina, Ana, a médica Nise Yamaguchi teve que ouvir senadores que têm formação médica darem lições básicas, rudimentares de medicina. Mas o que mais chamou a atenção foram as informações que ela deu de que havia uma assessoria informal que dirigia e orientava o presidente Bolsonaro na formulação da política pública de saúde para enfrentar a pandemia. Foram mais de 6 horas de depoimento. A primeira convidada e não convocada pela CPI. Ainda assim, a médica Nise Yamaguchi jurou falar a verdade. Mas, segundo os senadores, foram expostas diversas contradições. Entre elas, sobre encontros com o presidente Bolsonaro. A senhora teve com o presidente da República quantas vezes? Olha, em vários momentos... Só a senhora e ele? Não, em nenhum momento eu e ele. Só que a CPI recebeu documentos da presidência e, pelo menos no dia 15 de maio do ano passado, a reunião foi só com Bolsonaro, segundo a agenda oficial. Há o registro de pelo menos outras 20 reuniões com a presença de mais gente. Para senadores de oposição, o governo mantinha um gabinete paralelo de aconselhamento do presidente. A médica negou o gabinete, mas admitiu reuniões. Segundo ela, era uma consultoria informal, sem remuneração. Sou uma colaboradora eventual e que participo junto com os ministros de saúde. Em outro momento, foi novamente questionada e não convenceu. Não era um gabinete paralelo, era um gabinete oficial. Como se a senhora não era oficialmente indicada para participar de nada? Eu fui convidada, existe a posição de convidada. A médica também negou que tenha defendido a mudança da bula da cloroquina para incluir a indicação para tratamento de Covid, contrariando o que já disseram na CPI o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Não houve minuta de bula, senhor senador, é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu só quero lembrar a senhora que tanto o ministro Mandetta quanto o presidente da Anvisa estiveram dois depoimentos sob juramento nesta comissão. Eu não acho que eles tenham mentido, eu acho que eles tenham se equivocado, que acharam que a gente quisesse fazer um decreto da bula e não foi isso que aconteceu. Senadores citaram estudos da OMS de especialistas mostrando a ineficácia da cloroquina para o tratamento da Covid e os riscos do uso. Eu pergunto à senhora, se a pessoa tem arritmia e tem um espaço QT longo, ela pode usar hidroxicloroquina? Doutora, eu estou perguntando. Não. Não pode, não. E como é que dá a receita para o povo todo, para o Brasil todo? A senhora sabe quantas pessoas morreram, doutora? Apesar das evidências científicas em contrário, a médica disse que o tratamento com cloroquina é eficaz. Os tratamentos que são feitos na fase inicial da doença, eles têm a chance de estarem evitando que os pacientes sejam hospitalizados e que sejam colocados em UTI e mesmo que tenham uma evolução bastante grave. Nise Yamaguchi deixou na CPI a cópia da minuta do decreto que possibilitaria a distribuição de cloroquina para o SUS. Junto tem também mensagens que ela trocou com um dos integrantes do grupo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro. Numa delas, a médica chama atenção que o decreto, do modo que estava, exporia o presidente, o que para senadores deixa claro que ela participava de decisões do governo e não estava preocupada com a ciência. Senadores reclamaram dos argumentos e da falta de provas. Até agora, a senhora não conseguiu comprovar, que a senhora afirmou agora que os tratamentos davam resultado, mas não tem cientificamente nada comprovado. Também houve reação quando a médica disse que o Amapá, estado que usou cloroquina para tratar Covid, tem um dos menores índices de mortalidade do mundo. É falsa a informação. 11 estados têm índices menores do que o Amapá. A menor taxa de mortalidade do país é do Maranhão. Ao longo do depoimento, governistas defenderam a médica. Há uma flagrante estratégia política
em torno da criminalização do uso da cloroquina, por ter sido mencionada pelo presidente da República, enquanto há um silêncio absoluto em relação a dezenas de outros medicamentos, todos sem comprovação científica para tratamento da Covid-19. E que milhares de médicos do setor público e também do setor privado fazem uso todos os dias para a mesma finalidade. Sobre vacinas, Nise Yamaguchi disse que é contra a obrigatoriedade e levou uma chamada do presidente da CPI. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa. Eu não sou médico, não sou. Mas vacina, desde que a gente tem por gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Anice. Perfeito. Isso é histórico. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Anice. E o presidente da CPI, senador Omar Aziz, divulgou ontem à noite as datas dos próximos depoimentos. Na terça, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, será ouvido novamente.